Oi pessoal, são os vídeos sobre organometálicos, essa é a primeira parte em que a gente vai fazer uma primeira revisão de química de coordenação antes da gente entrar de fato na química dos organometálicos. Bom, a química organometálica ela é considerada como estando numa interface entre a química orgânica e a química inorgânica clássica, em que a química inorgânica clássica lida com os complexos de Werner, que a gente tem o metal rodeado de ligantes, e nós temos também na química organometálica complexos. Esses complexos são os complexos organometálicos, então que a gente tem um metal também rodeado de ligantes. Entretanto, diferentemente dos complexos de Werner, os complexos organometálicos eles têm a ligação metal-carbono diretamente sendo utilizada na química organometálica. Então, a química organometálica está focada na ligação metal-carbono. Então, para a gente relembrar da química clássica, que é química inorgânica de complexos de Werner, nós sabemos que os complexos de Werner eles são complexos em que o metal ele está ligado aos ligantes que não contém o carbono diretamente ligado a esse metal. Então, nós não podemos dizer que esses complexos são organometálicos, esses que estão aqui, por exemplo, descritos nesse slide. O que a gente pode observar que dos complexos de Werner nós podemos ter ligantes polidentados, como a etilenodiamina, ou monodentados, como a amina, a amônia ou o cloreto, e isso vai resultar em diferentes complexos e propriedades. E o que são esses ligantes? São ligantes, eles estão ligados diretamente a um ácido de Lewis polivalente, que é o metal, e os ligantes são bases de Lewis que doam pares de elétrons livres para esse metal. Baseado nesse tipo de coordenação, em que o metal está no centro do complexo, rodeado de outras moléculas, a gente pode observar que nós temos alguns complexos que são mais comuns e algumas estereoquímicas que são mais comuns. Então, por exemplo, se a gente tem um complexo do tipo Ml6, a gente vai ter a estereoquímica octaédrica, que é definida como uma base quadrada, tendo um ligante em cada vértice desse quadrado e mais um ligante em cima e abaixo dessa base quadrada, como está desenhado nesse slide. Então, o que a gente observa é que esse tipo de estereoquímica ela vai minimizar a distância metal-ligante, favorecendo a ligação metal-ligante, e maximiza a distância ligante-ligante. Então, ele tem uma diminuição do impedimento estérico dos complexos. Então, a gente sempre tem o metal no centro e os ligantes rodeando este metal de maneira octaédrica quando a gente tem o complexo do tipo Ml6. Quando a gente tem complexos do tipo Ml4, nós podemos ter duas geometrias diferentes. Seria uma tetraédrica e a outra quadrado planar. A quadrado planar, de fato, é um quadrado em que o metal está no centro desse quadrado e os ligantes estão nos vértices desse quadrado. Já a tetraédrica é como se fosse um carbono tetraédrico, sendo que o metal faria parte do carbono tetraédrico. Então, a gente tem também a minimização das distâncias metal-ligante e maximização das distâncias ligante-ligante nesses dois tipos de geometria. Então, se a gente tem ligantes muito volumosos, a gente vai preferir fazer uma geometria tetraédrica ao invés de quadrado planar, quando a gente tem complexos do tipo Ml4. A gente também tem os complexos que são comuns do tipo Ml5, que nós temos 5 ligantes rodeados ao metal, e duas geometrias são possíveis com esse tipo de coordenação. Uma delas é a bipirâmide trigonal e a outra é a piramidal de base quadrada. A piramidal de base quadrada é simplesmente uma pirâmide com base quadrada, como o próprio nome diz. Então, a gente tem um quadrado e um ponto acima desse quadrado que conecta os vértices, formando uma pirâmide de base quadrada. A bipirâmide trigonal, nós temos no centro do complexo 3 ligantes, como um
triângulo, e acima e abaixo 2 outros ligantes. Então nós temos o tipo de pirâmide trigonal, que na verdade, se a gente olhasse, nós teríamos como se fossem 2 pirâmides, com a ponta da pirâmide sendo o metal, das 2 pirâmides sendo o metal. Então 2 pirâmides ligadas uma à outra por um dos vértices, e a outra é a piramidal de base quadrada, que é a mais fácil de enxergar. Nós também temos na química clássica de Werner o efeito quelato, em que a gente observa que ligantes polidentados, como por exemplo a etilenodiamina, que é um ligante bidentado, a gente consegue substituir mais fácil ligantes monodentados do que polidentados. Então, porque a substituição deles é mais lenta, então a gente tem um efeito cinético do efeito quelato, e nós também temos um efeito de energia. Então, quando a gente, por exemplo, se a gente tem um complexo, como está mostrado nessa equação, um complexo do tipo M, que tem um metal qualquer, ligado a 6 amônias. Essas 6 amônias, na hora que forem ser substituídas por 3 etilenos de amina, vão liberar 6 amônias livres. Então a gente aumenta a entropia do sistema. Quando a gente aumenta a entropia do sistema, a gente favorece a forma quelato. Então são dois efeitos que estão acoplados no efeito quelato. Um é o cinético, de ser difícil de retirar o ligante, e o outro é o termodinâmico, então que a gente favorece a entropia do sistema. E a gente observa que cada anel quelato formado leva a um fator de 10 à quinta na constante de equilíbrio, ou seja, na constante de formação do complexo quelato. Ou seja, de fato, o efeito quelato faz com que a gente obtenha um complexo que é mais estável e mais difícil de ser substituível com ligantes menos fortes de ligação. Uma parte interessante da química clássica de coordenação é a história, que a gente tem que lembrar, né? Que se a gente tem a disputa entre Jorgensen e o Werner, antes do Werner entrar com a teoria dele, nós tínhamos a teoria do Jorgensen, que ele dizia que os complexos eles estavam numa estrutura em cadeia. Então, por exemplo, se a gente tivesse um complexo de cobalto ligado a 5 amônias e 3 cloretos, ele teria esse tipo de ligação, então que as amônias estavam ligadas entre si. Esse tipo de pensamento ele deriva diretamente da química orgânica clássica, em que a gente consegue ligar os carbonos em cadeia. Então o Jorgensen simplesmente se apropriou de uma ideia da química orgânica e colocou na química inorgânica. Só que o Werner, em 1893, surgiu com a hipótese de que nós teríamos que tipo de ligação? Uma ligação em que o metal ele teria uma capacidade esférica de ligação, ou seja, os ligantes estariam o mais distante entre si, dentro de uma esfera, considerando uma esfera, e nós teríamos contraíons diferentes para cada complexo. E com isso, ele sugeriu que nós teríamos, por exemplo, para o mesmo complexo, para um complexo de cobalto que tem 4 amônios e 2 cloretos, nós teríamos 2 geometrias diferentes, uma trans e a outra cis. Só que o Jorgensen não acreditava nessa teoria, então eles estavam nessa disputa entre eles, que nós chamamos de disputa Werner e Jorgensen. Nessa disputa, o Werner e o Jorgensen, eles tinham que o complexo, o complexo trans com 4 aminas e 2 cloretos, ele tinha a coloração verde. E eles não sabiam qual era a coloração do outro composto, que seria o proposto por Werner, que existia, mas eles não conseguiam sintetizar o outro composto. Então, sempre tinha um verde e Jorgensen sempre dizia que a teoria dele estava certa. Até que um dia o Werner ele conseguiu fazer, ao invés de com cloreto, ele fez com nitrito.
E ele viu que com o nitrito ele conseguia um composto verde e um composto roxo. Então ele disse para o Jorgensen, viu só? Eu consigo fazer os dois compostos que eu estou propondo que existem, se for com a geometria octaédrica. Entretanto, o Jorgensen disse que a gente poderia ter a ligação tanto pelo oxigênio, tanto pelo nitrogênio, e era isso que fazia as cores diferentes dos complexos. Então, nessa disputa, o Werner ainda estava perdendo. Então, só em 1901 que o Werner conseguiu, de fato, provar para o Jorgensen que ele estava correto. Então, o Werner ele fez um complexo com 4 amônias e um carbonato. Esse carbonato, na presença de HCl, era substituído por cloreto, formando então um complexo cis, como ele tinha previsto, que também era roxo, como igual aquele que ele fez com o nitrito. Então, de fato, o Werner conseguiu provar para o Jorgensen que a teoria dele estava correta. Por que ele conseguiu provar? Porque o cloreto não tinha como ligar de outra maneira como o nitrito, que podia ligar tanto pelo oxigênio quanto pelo nitrogênio. E com isso ele propôs que os complexos desse tipo que ele estava mostrando, eles conseguiam ter isomeria ótica. Então, o fato de ter isomeria ótica também fez com que o Werner ganhasse o prêmio Nobel. E, finalmente, quando o Jorgensen recebeu uma amostra roxa do complexo que o Werner tinha feito, o Jorgensen jogou as toalhas e falou: sim, você está certo. Então, a química inorgânica clássica de coordenação, ela é baseada nos complexos de Werner, justamente pela grande genialidade que o Werner trouxe muito antes das teorias de ligação serem desenvolvidas. Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar da química de coordenação é o efeito trans. Então a gente sabe que em 1920, Chernaev, que era um químico russo, ele descobriu que alguns ligantes facilitavam a saída de um segundo ligante, que estava trans ao primeiro. Então ele podia ser substituído por um ligante externo que estava na solução. Então ele conseguiu perceber também que os ligantes efetivos nessa labilização são ditos de ter o efeito trans, sendo que esse efeito ele é mais marcante para complexos de platina 2+, e o efeito maior trans ele é observado tanto para ligantes que fazem fortes ligações sigma, quanto para que são, por exemplo, hidreto, metileno ou tricloreto de estanho, ou que fazem fortes ligações pi, que são, por exemplo, CO, ou C2H4, ou NH22CS. Então, a gente pode notar que o complexo de platina ele assume uma geometria quadrado-planar. Então, o efeito trans é bem direto nos orbitais que estão sendo utilizados ao mesmo tempo, certo? Porque quem tá fazendo a ligação ali entre os ligantes são os mesmos orbitais, tanto para o ligante que está cis quanto para o que está trans. Então, a gente pode observar que o efeito trans ele tem um efeito tanto da ligação sigma quanto da ligação pi. Então, se a gente tem, por exemplo, um complexo que não tem efeito trans, a gente parte de um estado inicial de ligação de energia e a gente sobe para um estado de transição, passa por outro estado de transição, até que a gente consegue fazer a substituição desse ligante por outro, chegando num complexo mais estável que o primeiro. Então, a gente tem que a diferença de energia entre o estado de transição e o estado inicial está ali associado à energia de ativação, que está associado com a facilidade com que essa substituição vai ser feita ou não. Então, o que a gente pode observar é que para os ligantes que fazem fortes ligações sigma, a ligação PT-X vai ser fraca, ou seja, a gente vai ter um estado fundamental com maior energia.
Então, a gente pode ver que quando a gente tem um efeito só sigma, a ligação da platina com o próximo, com o ligante que está trans ao ligante que faz forte ligação sigma, vai ter uma ligação fraca. Essa ligação fraca faz com que a energia inicial do sistema seja mais elevada, certo? Então, a gente tem o estado inicial maior do que sem o efeito trans. Então, a gente acaba diminuindo a energia de ativação devido à elevação do estado fundamental em energia. Agora, quando a gente tem ligantes com fortes ligações sigma, o que a gente observa é que esses ligantes com fortes ligações sigma, eles retiram densidade eletrônica do metal, e isso vai favorecer a formação de uma espécie de número de coordenação 5 no estado de transição. Então, os ligantes com forte ligação sigma, eles mexem no estado fundamental de energia, enquanto os ligantes com fortes ligações π, eles mexem no estado de transição. Então, ou seja, a gente mantém com as mesmas energias iniciais, não sei se dá para perceber aí, e a gente diminui a energia do estado de transição. Quando a gente diminui a energia do estado de transição, a gente também diminui a energia de ativação e facilita a saída do ligante que está trans a esses que têm forte ligação sigma ou π. No geral, a gente tem uma combinação dessas duas, então não é nem só sigma nem só π o efeito. Então, com essa combinação dos efeitos sigma e π, a gente tem uma ordem de efeito trans. Então, a gente vai tanto do CO até a água, à medida que a gente vai diminuindo a força de interação com o ligante que está trans ao nosso ligante que a gente está tratando. Então, qual é a vantagem do efeito trans e da gente ter descoberto e conseguido estudar esse efeito? É justamente na síntese de isômeros específicos, devido à ordem do efeito trans que vai variar. Então, por exemplo, o cloreto, ele tem um efeito trans muito mais forte do que a amônia. Então, se a gente for partir de um complexo de platina com 4 ligantes cloreto, na hora que a gente adiciona uma amônia, a primeira amônia vai entrar em qualquer uma das posições e a segunda amônia vai necessariamente ter que ligar a uma molécula em que o cloreto faz forte ligação, efeito trans. Então, a gente vai formar o isômero cis da platina. Se a gente tem o complexo inicial de platina com 4 amônias, na hora que a gente adiciona o cloreto, então primeiro a gente adiciona o cloreto em qualquer uma das posições. Como o cloreto tem um forte efeito trans maior do que a amônia, ele vai facilitar a saída do que está trans, do ligante que está trans a ele, que é uma amônia, e então a gente vai formar um complexo trans. Então, verifiquem que realmente a gente, dependendo do complexo que a gente parte, a gente chega em complexos distintos devido ao efeito trans. Então, outra coisa que é interessante a gente relembrar da química clássica de coordenação é o conceito de ligantes moles e ligantes duros. Então, o que a gente sabe é que as bases moles, elas têm pares de elétrons em átomos do segundo ou maior período da tabela periódica, ou que ela possui ligações duplas ou triplas. E os ácidos moles, eles podem vir do segundo ou dos maiores períodos da tabela periódica também, como por exemplo, mercúrio 2+, ou conter átomos que são relativamente eletropositivos, como por exemplo, uma borana, como BH3. Ou então a gente consegue ter, como ácidos moles, metais que estão em baixo estado de oxidação, menor ou igual que 2, por exemplo. Então, uma parte que é importante da química dos organometálicos, que como a gente está tratando com uma ligação metal
carbono, que é a base da química dos organometálicos, e o carbono é um ligante mole, a química dos organometálicos ela é dominada pelas interações mole-mole. Tudo bem? Então, sempre que a gente quer tratar com um complexo organometálico mais estável, a gente sempre está tratando de fazer com que ele tenha uma maior força de interação mole-mole. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela com as constantes de formação de diferentes sais. Então, a gente sabe que num complexo, como está aqui na direita do slide, a gente tem um ácido de Lewis com seus orbitais para serem preenchidos e uma base de Lewis. Então, a gente sabe que a gente tem uma reação ácido-base de Lewis para formar o nosso complexo. Então, a gente aqui está tratando nessa tabela com ligações mais simples do que no complexo, mas serve como exemplo para a gente verificar o que eu quero mostrar para vocês. Então, imagina que a gente tem diversos ligantes, como fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, e nós temos diversos ácidos, como H+, zinco 2+, cobre 2+, e mercúrio 2+. Então, a gente verifica que o H+, ele é duro e o fluoreto é duro. Então, a gente tem uma constante de formação igual a 3. Com as outras bases, com o cloreto, brometo e iodeto, a constante de formação vai ficando cada vez mais negativa, ou seja, não é favorecido esse tipo de espécie. Então, a gente tem que a formação com duro-duro é mais favorecida. Já no caso que a gente tem mole-mole, nós temos também o mercúrio 2+, que seria o mais mole desses ácidos todos, e o iodeto, que seria o ligante mais mole de todos esses que estão nessa tabela. A gente também observa uma maior constante de formação para esse tipo de interação, mole-mole, do que se é com o mercúrio e fluoreto, cloreto ou brometo. Então, a gente verifica que as interações duro-duro e mole-mole são favorecidas. Então, quanto maior for a similaridade de polarizabilidade do ligante e do metal, ou do ácido, da base ou do ácido, a gente observa que a ligação vai ser mais forte. E como eu disse anteriormente, a química organometálica ela é dominada pelas interações mole-mole, mas a gente sempre tem na química, em todas as coisas da vida, a gente sempre tem exceções, que não vem ao caso aqui. Outra coisa que é muito importante a gente relembrar da química de coordenação clássica é a teoria do campo cristalino. Então, vocês lembram que a gente tem os orbitais D nos metais e eles vão fazer as ligações, as interações com os ligantes. Então, com a teoria do campo cristalino, a gente começa a se perguntar como que os orbitais deles vão ser afetados pela presença dos ligantes. Então, e para isso a gente vai assumir simplesmente que os ligantes eles vão atuar como cargas negativas pontuais. Então, a teoria do campo cristalino faz com que os ligantes sejam apenas pontos negativos no espaço. Então, a gente sabe que o metal em um espaço isolado ele vai ter os orbitais D degenerados, ou seja, todos eles vão ter a mesma energia. E à medida que a gente vai aproximando ligantes nas direções de um octaedro, por exemplo, quando a gente tem um complexo do tipo Ml6, a gente sabe que os orbitais que apontam diretamente para os ligantes, para essas cargas negativas, que são os orbitais dx² menos y² e dz², eles vão ser desestabilizados devido a essa carga dos ligantes. Enquanto os orbitais D que vão apontar na outra direção, que são os orbitais dxy, dyz e dxz, eles são estabilizados. Então, olha só, como eu falei para vocês, a gente tem o dx² menos y² apontando diretamente para os orbitais, para os ligantes que estão na base quadrada desse octaedro, e o dz² estão apontando diretamente para os ligantes que estão acima e abaixo dessa base quadrada. Os outros orbitais, eles não estão apontando diretamente para nenhum ligante. Então, eles não têm essa desestabilização. Então, a gente tem que o dx² menos y² e o dz², eles têm aumentado a energia deles com relação ao inicial.
E o DXY, DXZ e o DYZ têm diminuído a energia deles, então eles são estabilizados. Isso vai ocorrer e vai ocasionar então um delta de energia entre esses orbitais D, que a gente chama de delta O, que é O de octaédrico, certo? E isso vai fazer com que a gente tenha diversas características distintas dos metais de transição e dos complexos principalmente, como por exemplo a ocorrência de spin alto ou spin baixo. Então o que seria um spin alto ou um spin baixo? Um complexo spin alto, ele vai ter ligantes de campo fraco, ou seja, que não influenciam tão fortemente nos orbitais D desse metal, e vão fazer com que o dx quadrado menos y quadrado e o dz quadrado tenham a energia muito próxima dos outros três orbitais. Ou seja, é favorecido com que por exemplo, um complexo de cobalto 3+, que tem 6 elétrons para preencher, que ele consiga colocar esses elétrons nos orbitais mais elevados. Já para um complexo spin baixo, nós temos ligantes que fazem com que esse delta seja muito aumentado, e isso faz com que não seja favorecida ao preenchimento de elétrons nos orbitais mais elevados, então a gente emparelha esses elétrons. Nós também temos os conceitos de inércia e labilidade. Então, por exemplo, com um íon D7, a gente é obrigado a colocar um elétron no EG. Isso vai fazer com que a energia de estabilização de campo cristalino ela seja menor do que para um composto que tem 6 elétrons apenas. Então, um composto de cobalto 2+, que tem 7 elétrons, ele vai ser mais lábil, ou vai conseguir dissociar ligantes muito mais facilmente, porque ele não tem a mesma energia de estabilização de campo cristalino que um complexo D6 de cobalto 3+. Então, por isso que compostos de cobalto 3+, são inertes coordenativamente. Complexos D3 também têm essa característica. Então, a gente aqui, só para exemplificar, que o complexo de cobalto 2+, seria mais lábil do que o complexo de cobalto 3+, devido ao preenchimento de um orbital que tem um caráter antiligante. Então, ele desestabiliza a formação desse complexo, fazendo com que ele seja muito mais facilmente de reagir. Bom, o que nós temos também, que são os ligantes de campo forte e fraco, que vão influenciar no spin baixo ou spin alto, né? E isso também vai fazer com que a gente tenha cores diferentes dos nossos complexos, ou seja, as cores dos complexos elas estão diretamente ligadas à absorção da energia entre os orbitais D e D, em que a gente tem os ligantes de campo forte, a gente tem um delta elevado entre o EG e o T2G, e nós temos também que ligantes de campo fraco eles têm esse delta pequeno. Então, por exemplo, aqui a gente tem o fluoreto indo até o cianeto. A gente sabe que cianeto é um ligante de campo forte, e a gente sabe que o fluoreto é um ligante de campo fraco. Então, a gente observa que à medida que a gente vai passando de um ligante de campo fraco para um campo forte, a gente vai aumentando a diferença de energia entre os orbitais mais elevados e os orbitais mais estabilizados. Isso vai fazer com que a gente tenha cores diferentes. Então, por exemplo, o complexo de crômio com 6 fluoretos, ele é verde. E à medida que a gente vai passando para um complexo que tenha um ligante de campo forte, a gente vai fazendo com que essa energia de transição DD seja muito elevada, e ele vai levando a energia para o ultravioleta, ou seja, a gente vai enxergando esse complexo mais menos colorido, né? Então ele vai ficando mais amarelo. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é o conceito de retrodoação. Então, por exemplo, a gente tratando com a amina ou
ou amônia logo no começo, a gente sabe que esses tipos de ligantes eles não são bons doadores, que eles são bons doadores sigma, mas eles não são bons pi receptores ou pi doadores. Entretanto, o monóxido de carbono, que é o CO, ele é um bom exemplo de aceptor pi. Então, os ligantes que são pi ácidos, ou seja, que eles conseguem receber densidade eletrônica do metal, eles têm grande importância na química dos organometálicos. Então, isso é bom e importante da gente relembrar. Então, eles tendem a ser ligantes de campo forte, formando ligações metal-ligante fortes. Então, a gente tem, primeiramente, numa ligação inicial, o CO, por exemplo, se liga ao metal, formando uma ligação sigma. E depois nós temos a retrodoação do metal, doando a sua densidade eletrônica para um orbital pi antiligante do CO. Como ele está doando densidade eletrônica para um orbital pi antiligante do CO, a gente vai fazer com que essa ligação carbono-oxigênio do CO seja enfraquecida e alongada, porque ele está doando para um antiligante do CO. E esse tipo de ligação é chamada de retrodoação. Ela só pode ocorrer para metais que tenham configuração D2 ou a mais. Então, se a gente tiver preenchimento menor que D2, a gente não vai ter esse efeito de retrodoação de pi aceptor. Então, a gente sabe que os orbitais pi antiligantes dos ligantes, eles vão ser capazes de estabilizar os orbitais D do metal, aumentando o delta, como a gente tinha visto para as cores dos complexos, né? Então, por exemplo, imagine que a gente tem um orbital D qualquer aqui. Então, a gente tem o EG e o T2G. E a gente tem o pi antiligante. Como ele é antiligante, ele está acima dos orbitais, ele tem essa energia acima dos orbitais D do metal. Então, ele vai interagir com que tipo de ligante com que tipo de orbital do metal? Ele vai interagir com os orbitais que têm menor energia dos orbitais D. Então, na hora que ele interagir, a gente só pode ter 3 tipos de interação, né? Pi, laterais com esse tipo de orbitais. Então, a gente vai ter formação de orbitais ligantes e antiligantes, de acordo com a teoria dos orbitais moleculares. E a gente vai ter uma nova geração de um novo set de orbitais D. Então, a gente vai ter o aumento do delta entre o EG e o T2G. Então, a gente fala que esse tipo de retrodoação é devido ao campo forte, em que a gente estabiliza os orbitais D. Nós também temos os ligantes do tipo pi doador, que também fazem primeiro a ligação sigma e depois o próprio ligante doa a densidade eletrônica para o metal. Esse tipo de ligante faz a desestabilização do orbital D, diminuindo o delta. Então, os ligantes que são capazes de fazer esse tipo de ligação são, por exemplo, álcoois ou fluoreto, cloreto, e eles são pi doadores. Então, isso é um resultado de seus pares de elétrons livres que sobraram após a formação de uma ligação sigma. Então, eles fazem a ligação sigma e eles ainda têm pares de elétrons livres disponíveis para fazer uma ligação pi. Então, ao invés de eles estabilizarem os orbitais D, eles vão desestabilizar. Então, como que ocorre? Novamente, a gente tem um set de orbitais D inicial. Agora, a gente tem orbitais π preenchidos. Então, eles têm um pouquinho menos energia que o orbital D. E eles vão fazer uma ligação π lateral. Então, eles vão reagir vão formar ligações com os orbitais D, π, formando orbitais ligantes e antiligantes, e a gente vai então diminuir a diferença de energia entre o EG e o T2G. Então, esse tipo de ligante é chamado de ligante de campo fraco devido à desestabilização dos orbitais D. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o efeito da periodicidade. Então,
o que a gente observa é que a gente vai ter na química organometálica a formação e a quebra da ligação metal-carbono. Isso vai ser a chave fundamental da química dos organometálicos. Isso está diretamente relacionado com a estrutura, com a energética e com a reatividade desses complexos. Então, o que a gente observa? Que à medida que a gente vai descendo na tabela periódica e indo da esquerda para a direita nos metais de transição, a gente vai diminuindo os níveis de energia dos orbitais D, fazendo com que eles sejam mais parecidos com os níveis de energia do carbono. Isso faz com que a ligação seja mais mole-mole e que eles sejam mais estáveis. Então, complexos organometálicos com os metais mais pesados são mais estáveis do que os complexos organometálicos com os metais menos pesados. Bom, esse era um primeiro vídeo, né, só de relembrando como que são os compostos de coordenação, e no próximo vídeo a gente de fato vai ver as propriedades gerais dos organometálicos. Até mais!